Olá, eu sou Jennifer Teixeira Camacho e hoje irei apresentar o artigo intitulado como Lipossomas revestidos com quitosana e aprotinina para a administração de peptídeos orais, desenvolvimento, caracterização e avaliação in vivo. Para melhor entendimento, a apresentação será dividida em introdução, objetivo, materiais e métodos, resultados e discussões, conclusão e referências. Atualmente, a maioria dos peptídeos e proteínas terapêuticas é administrada por meio de injeções, porque geralmente são pouco absorvíveis após a administração oral. Como a via oral é a preferida pelos pacientes, várias abordagens foram investigadas para viabilizar a administração oral de peptídeos e proteínas. Uma barreira principal para a maioria dos peptídeos e proteínas administrados por via oral é a barreira enzimática. As enzimas digestivas do estômago e do intestino, incluindo pepsina, tripsina, quimotripsina e elastase, entre outras, podem levar à rápida inativação de proteínas. Portanto, os pesquisadores já investigavam cerca de 15 anos atrás se uma inibição de enzimas proteolíticas podem melhorar a biodisponibilidade oral de medicamentos, de peptídeos e proteínas. De fato, pode ser demonstrado que a coadministração de vários inibidores de protease leva a melhores níveis plasmáticos de insulina após a administração oral. Infelizmente, também foi relatado que a administração prolongada de inibidores de protease pode levar à hipertrofia e hiperplasia do pâncreas. Nos últimos anos, o conceito de conjugados de inibidor de polímero protease foi introduzido na área farmacêutica. Inibidores de protease potentes estão ligados covalentemente a polímeros multifuncionais não absorvíveis, como poliacrilatos ou quitosana. Pensa-se que essa imobilização conduz a um perfil de segurança melhorado e a toxicidade reduzida também foi atribuída ao fato de que os inibidores imobilizados não são absorvidos e que as concentrações mais baixas podem ser usadas, pois o inibidor permanece concentrado nos mesmos segmentos intestinais em que o medicamento é liberado. Então, o objetivo do presente estudo foi investigar a eficácia de lipossomos revestidos com conjugado inibidor de polímero protease quitosana protinina na administração de peptídeos orais, bem como as propriedades físico-químicas do novo sistema de entrega lipossômica, a capacidade inibidora de tripsina do conjugado inibidor, a capacidade de carga de calcitocina e as propriedades mucoadesivas que foram avaliados in vitro e comparadas com as propriedades dos lipossomos revestidos com quitosana. Na síntese do conjugado quitosana-protinina, foi realizada de maneira semelhante com a síntese descrita por Werle e colaboradores. O inibidor da protease, a protinina, foi inserida covalentemente em quitosana com massa molecular média de 150 kDa, usando o agente de acoplamento EDAC. Em resumo, os grupos carboxílicos do inibidor foram ativados por EDAC e formaram-se ligações amida entre os grupos carboxílicos ativados de aprotinina e os grupos amino primários de quitosana. Já nos estudos de inibição da tripsina, para a determinação da quantidade de aprotinina ativa que é inserida covalentemente, foi monitorada a degradação do substrato de tripsina. Na presença de tripsina, esse substrato forma nitroanilina, o que leva a um aumento na absorvância a 405 nanômetros. A preparação de lipossomas revestidos com quitosana foi descrita em detalhes por Takeuchi e colaboradores. Os lipossomas multilamelares aniônicos, que irei chamar de LMA, foram preparados usando o método de hidratação por película fina. Assim, foram dissolvidos em clorofórmio e uma camada lipídica de película fina foi obtida por evaporação de solvente orgânico por 3 horas a 40 graus, usando um vácuo de rota-vapor e jato de água. O revestimento com quitosana e quitosana-protinina foi realizado misturando uma alíquota das suspensões lipossômicas descritas como uma solução de polímero a 0,6% em tampão ABS 100 micromolar, pH 4,5 e com agitação em vórtex. O LMA contendo calcitocina para estudos em vivo foi preparada de maneira semelhante à descrita acima. Em vez de usar apenas tampão,
A hidratação foi realizada com tampão fosfato 66,67 molar, pH 6,8, contendo 160 gramas por ml de calcitocina. Como controle, foi preparada uma solução de calcitocina 40 gramas por ml em tampão fosfato 66,67 molar e pH 6,8. Já nos estudos de mucoadesão, o LMA foi preparado de um modo semelhante ao descrito acima, mas o marcador hidrofóbico de fluorescência cumarina foi adicionado ao preparar a camada lipídica de película fina. Após hidratação com tampão ABS 100 micromolar, pH 4,5, a concentração de cumarina da suspensão lipossômica foi de 0,1 microgramas por ml. O LMA foi administrado intragastricamente a ratos com 10 semanas de idade que estavam em jejum por 48 horas antes da administração do LMA. Os ratos receberam a suspensão de LMA revestida com quitosana ou a revestida com quitosana protinina. Já os ratos controle não receberam nenhum tratamento. Já nos estudos em vivo, todas as experiências com animais realizadas no presente estudo foram aprovadas pela Comissão de Bem-Estar Animal. A calcitocina, revestida com polímero contendo LMA, bem como uma solução de controle, foi administrada intragastricamente a ratos machos com 10 semanas de idade, que foram submetidos a jejum de 24 horas antes do experimento. Durante o experimento, os ratos tiveram livre acesso à água e foram divididos em 3 cortes. As cortes receberam 1 ml de solução de calcitocina, 1 ml de LMA revestido com quitosana ou 1 ml de LMA revestido com quitosana protinina. As amostras de sangue foram retiradas em tempo pré-determinados e os níveis de cálcio no sangue foram determinados usando um kit de cálcio disponível comercialmente. Já nos resultados sobre a síntese do conjugado quitosana-protinina, a síntese foi realizada como descrito anteriormente, mas utilizando uma quitosana com menor massa molecular. Foi demonstrado em estudo anterior que o teste de inibição da tripsina é um método apropriado para a determinação da protinina imobilizada. Além disso, foi demonstrado que a etapa de purificação realizada por diálise é eficiente para remover os níveis de baixa massa molecular e a protinina não ligada. Suponha-se que o uso de uma quitosana de baixa massa molecular levaria à formação de complexos polímeros lipossomos mais uniformes. Os resultados dos estudos de inibição da tripsina são mostrados na figura 1. Uma solução de quitosana 0,1% não mostrou propriedades inibitórias da tripsina em comparação à solução tampão, enquanto as duas concentrações de quitosana protinina de 0,1% e 0,05% inibiram significativamente a tripsina durante o período de observação de 45 minutos. Esses resultados estão em boa correlação com os dados obtidos em estudos usando um conjugado quitosana-protinina de maior massa molecular. Como demonstrado nos estudos inibitórios da tripsina, a nova quitosana-protinina foi capaz de inibir a tripsina mesmo em baixas concentrações, enquanto a quitosana não modificada não exibiu nenhuma atividade inibitória. Já nos resultados da caracterização do lipossomas, o potencial zeta do LMA principal mudou após a mistura com quitosana e quitosana-protinina de um valor negativo para um valor positivo, conforme a tabela 2. O tamanho estava na faixa regular, o que também foi relatado anteriormente para o LMA aniônico e o LMA revestido com quitosana. As experiências de carregamento com medicamentos revelaram que pelo menos 75% destes estão associadas ao LMA não revestido e revestido. Dessa forma, todos os resultados obtidos com LMA revestido com quitosana no presente estudo são consistentes com os dados relatados anteriormente. Comparando as imagens de estudos de microscopia confocal de varredura laser, foram encontrados padrões de distribuição semelhantes de fluorescência mediadas por cumarina após a administração intragástrica de LMA revestido com quitosana, marcado com cumarina, e LMA revestido com quitosana e a protinina. Nos dois casos, a fluorescência foi observada no lado da mucosa dos 3 segmentos intestinais, duodeno, jejuno e ilho, enquanto não foi observada a fluorescência esperada em ratos controle que não receberam nenhuma formulação. Verificou-se o efeito mucoadesivo da quitosana é pelo menos parcialmente responsável pela eficácia superior da LMA revestido com quitosana em comparação com a LMA não revestido.
Portanto, era de interesse investigar se a imobilização da protinina leva a uma perda das propriedades mucoadesivas. Porém, os resultados obtidos dos estudos mucoadesivos atuais sugerem que as propriedades mucoadesivas do LMA revestido com quitosano e do LMA revestido com quitosano e a protinina estão na mesma faixa. São reforçadas por duas observações. Primeiro, o efeito farmacológico do LMA revestido com quitosano e a protinina foi prolongado até em comparação com o LMA revestido com quitosano e, é claro, com a solução de calcitocina. Segundo, não foi observada diferença no potencial zeta do LMA revestido com quitosana-protinina e quitosano, sugerindo que após a imobilização da protinina, ainda existe uma quantidade comparável de grupo amino, que são pelo menos parcialmente responsáveis pelas propriedades mucoadesivas da quitosana, nos dois polímeros. Já os resultados nos estudos em vivo, uma comparação direta no nível de cálcio no sangue durante um período de 24 horas após a administração intragástrica de LMA revestido com quitosana carregada com calcitocina e LMA revestido com quitosana-protinina, mostrou que o nível de cálcio no sangue diferia significativamente em 3 momentos. Foi observado uma diminuição significativa no nível de cálcio no sangue após a administração oral de LMA revestido com quitosana e a protinina, após 30 minutos, bem como após 12 e 24 horas, em comparação com os níveis de cálcio obtidos após a administração oral de LMA revestido com quitosana. O resultado deste estudo são fornecidos na figura 3. Os parâmetros farmacocinéticos após a administração oral de uma solução de calcitocina e do LMA revestido com quitosana e quitosana-protinina estão resumidos na tabela 3. Comparando a área acima da curva de concentração de cálcio no sangue AAC da solução de calcitocina com a AAC dos lipossomas revestidos, pode-se observar que ambas as formulações foram capazes de aumentar significativamente a AAC. O LMA revestido com quitosana aumentou cerca de 11 vezes em comparação com a solução de calcitocina, e a administração de LMA revestido com quitosana e a protinina levou a um aumento uniforme de 15 vezes. No entanto, a área acima da curva do LMA revestido com quitosana não foi significativamente diferente da do LMA revestido com quitosana e a protinina. Em resumo, os resultados obtidos em estudos em vivo sugerem que a eficácia do LMA revestido com quitosana pode ser ainda melhorada por uma ligação covalente de inibidores da protease específicos, como a protinina ao polímero. Então, podemos concluir que no presente estudo, duas abordagens promissoras para a administração oral de peptídeos foram combinadas. Foi demonstrada a formação bem-sucedida de complexos de polieletrolíticos entre lipossomas aniônicos e um conjugado quitosana-protinina. No conjugado inibidor de polímero protease catiônico, e as propriedades do novo sistema de distribuição foram descritas. A quitosana-protinina foi capaz de inibir a tripsina in vitro, e as propriedades mucoadesivas do LMA revestido com quitosana-protinina não diferiram das LMA revestido com quitosana. Foi observado um efeito diferente e mais pronunciado da LMA quitosana-protinina carregado com calcitocina em comparação a LMA revestido com quitosana. Os dados obtidos no presente estudo indicam o potencial da quitosana lipossômica protinina como um sistema de administração oral de medicamentos peptídicos e acredita-se que contribuam para o desenvolvimento de novos sistemas de administração baseados em inibidores de polímero protease. Referências utilizadas para o trabalho. E obrigada pela atenção.